Olá, graça e paz. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma palavra ao coração de cada um desse programa, agradecendo a Deus pela oportunidade, ao pastor Joelso, demais pastores e a todos os ouvintes dessa grande programação que Deus tem criado, tem gerado para abençoar nossas vidas. E eu, pensando no que falar, Deus me levou a um texto lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, do verso 1 ao verso 7, diz assim: E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que ele tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito sorrir. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a um filho, pois lhe dei um filho na sua velhice? Há um ditado entre nós cristãos que diz que quem tem promessa de Deus não morre sem antes ter as promessas cumpridas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Que a promessa dada é promessa cumprida, dada por Deus. Passaram-se os tempos e chega o dia da promessa. Primeiro nós precisamos entender que a promessa que foi dada tem um tempo para ser cumprida. Já tinha se passado 25 anos da promessa. Tempo demais. Quem é que espera tudo isso? Mas o texto diz que o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diz a palavra de Deus em Números. Meu irmão, tem o tempo de acontecer. Talvez não chegou o tempo ainda, mas você não pode se desestimular. Por quê? Sara até pensou em dar um jeito. Pegou a sua serva Agar e deu-a para que Abraão coabitasse com ela e tivesse um filho, que é Ismael. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nesse tempo, haverão momentos que a gente vai duvidar, vai ficar apreensivo, vai ficar angustiado, vai ficar preocupado, estressado, temeroso, mas a gente não pode descrer das promessas. Olha, nós só precisamos orar, manter uma boa atitude, permanecer na fé, confiar e acreditar que Deus está trabalhando para que consigamos a promessa. Não desista, continue. E assim como Sara, vai acontecer na sua vida. O texto ainda diz: E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Imagine você esperar 25 anos e já na velhice, que Abraão tinha 75, agora estava com 100. Meu irmão, é tempo por demais. É muito tempo para se esperar. Os jovens não gostam de esperar, imagina os anciãos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é a nossa idade que faz com que a promessa aconteça ou não. É a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Ele prometeu, vai fazer, vai se cumprir. Creia apenas. Ah, pastor, mas está demorando demais. Não, não está demorando. A promessa de Deus não tarda nem falha. Ela chega na hora certa. Deus é Deus. Ele programou. Olha, se tem uma coisa que Deus não deixa de cumprir, é a sua agenda. Ele agendou. Aliás, a Bíblia diz
que Deus preparou desde a eternidade todas as coisas, inclusive o que eu e você está esperando. Aleluia! Glória a Deus! É do tempo de Deus. Não se desespere. Sabe, meus irmãos, nós precisamos confiar e acreditar que, demore ou não, Deus cumprirá a sua promessa. Mas o texto diz que Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. E você sabe o significado de Isaque? É riso, sorriso, alegria. E quem é que não se alegra quando recebe da parte de Deus aquilo que ele prometeu? Meu irmão, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Demora um tempo de expectativa, quem sabe de choro, de angústia, mas quando Deus cumprir, vai ser um tempo de celebração, de alegria, de riso. Aleluia! Um tempo inesquecível na nossa vida. É o que tem acontecido na nossa vida nesses 23 anos de conversão, fora o tempo que eu nasci na igreja. Meu irmão, Deus é Deus, e a minha oração é que o tempo de sorrir, de cantar, de celebrar, de se alegrar chegue na sua vida. Mas o texto diz que Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 anos, como tinha lhe ordenado, como Deus tinha lhe ordenado. Deus consagrou a bênção. Circuncidar é marcar, é oficializar, é consagrar o filho a Deus. Ele teria agora a marca da promessa. A circuncisão era uma marca do povo de Deus. Deus, através das suas grandes realizações, dos seus grandes feitos, marcarão as nossas vidas com as promessas cumpridas, que a marca de Deus e que as nossas promessas, aquilo que Deus nos dá, que demore ou não, seja tudo consagrado a Deus, que tenha a total a dependência e a participação e a consagração de Deus. Todas as nossas bênçãos, todas as nossas promessas, tudo aquilo que Deus nos dá deve ser marcado, consagrado a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto diz que era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Eu fiquei pensando, meus irmãos, quantas vezes Satanás não se aproximou para dizer: tu tá velhinho, Deus não vai fazer não, olha, Deus, ele não vai fazer o que prometeu, ou então vai dizer: olha, tu é um derrotado, esquece esse negócio da promessa, Deus não vai fazer não, ele vai se aproximar, vai tentar confundir a nossa mente, vai tentar trazer dúvidas, vai tentar fazer a gente recuar. E deixa eu dizer uma coisa: quantos no caminho da promessa não chutam o balde, não jogam a toalha, não muitas vezes murmura e perde a bênção? Interessante é que Abraão esperou o tempo. 100 anos, meu irmão. Que tempo! Uma promessa cumprida aos 100 anos. Eu sempre me lembro que eu fui chamado aos 31, fui consagrado ao ministério aos 40. Estou com 55, 15 anos de ministério pastoral. Nunca é tarde para Deus cumprir suas promessas. Moisés foi chamado aos 40, preparado mais 40 e depois designado para a grande missão de tirar o povo do Egito. Meu irmão, 120 anos ele viveu. Não se prenda ao tempo, creia, independente do tempo, da sua idade, da situação, das buzinadas, das conversinhas de Satanás, não dê ouvido. Você precisa, quando o diabo tentar te iludir, te enganar, dizendo que Deus não vai cumprir a promessa, sabe o que você deve fazer? O meu Deus está trabalhando agora, arreda de Satanás, porque o meu Deus não é o pai da mentira, meu Deus é a verdade, o que ele diz ele cumpre, o que ele promete ele faz, e detalhe, Deus sempre faz melhor, aleluia! Fique tranquilo, espere o tempo de Deus. E aí Sara diz no verso 6, Deus me tem feito sorrir. Todo aquele que eu vi sorrirá comigo. Promessa dada é promessa compartilhada. Testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Faça outros se alegrar com aquilo que Deus tem lhe dado, com aquilo que Deus tem cumprido na sua vida.
Espalhe esse testemunho poderoso quando Deus cumprir a promessa. Uma das coisas que mais edificava no meu tempo de conversão, lá nos anos 90, eram os testemunhos de grandes testemunhos de crentes. Avivava a fé da igreja, edificava a igreja. Parece que isso com o tempo foi diminuindo. Não, é um tempo da gente reavivar o testemunho, da gente fazer com que os outros riam, se alegrem conosco. A gente não chora com os que choram, então se alegremos com os que se alegram. Contemos as nossas bênçãos, celebremos esse tempo de promessa cumprida. Faça outros rirem também. Louvado seja o nome do Senhor. E o verso 7 encerra dizendo: disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois dei um filho na sua velhice. Aleluia. Imagine, o povo de fora ficava dizendo: esse velhinho não vai, isso faz mais nada, essa mulher vai, imagina, conversa desses dois, que Deus vai dar um filho. E não é assim que as pessoas às vezes ficam pensando. Mas não ouça a voz dos pessimistas, não ouçam as vozes dos coveiros. Não, diga a mesma coisa: o meu Deus que prometeu vai cumprir. Mesmo que os outros digam que não, mesmo que toda situação diga que não, creia nas promessas de Deus. Esse é um tempo de Deus cumprir a promessa, esse é um tempo de Deus abençoar a sua vida. Creia nessa palavra poderosa de Deus e lembre-se de uma coisa: o que Deus promete, Ele cumpre. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos por essa poderosa palavra. Te damos graça por essa oportunidade, Pai. E colocamos diante do Senhor cada vida que ouviu, que está ouvindo, que ouvirá esta palavra. Que ela renove as promessas, que ela anime os teus filhos, que ela traga expectativa e força aos corações e que seja uma bênção na vida de cada ouvinte. Que eles tenham uma convicção de que Tu és o Deus das promessas, que faz promessas, que cumpre promessas e que faz grandes coisas na vida da Tua igreja. Eu oro, Pai, por cada promessa pedida, dada ao Senhor a cada vida nesse momento, pela minha vida, pela minha família, pelas promessas que tem me feito, que ela se cumpra para a glória do Teu nome, pois é em nome e para a glória de Jesus, Senhor, que nós oramos crendo nas Tuas promessas, e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e até a próxima, se Deus nos permitir. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.